Boa tarde, pessoal. Apresento a solução do item C do problema. Já resolvemos os itens A. Determinação do ponto de trabalho da bomba KSB 32200 e o item B. A determinação do consumo mensal do conjunto motobomba. Para facilitar a compreensão deste item, sintetizo o problema, mencionando apenas o item C. Caso queira ver o problema como um todo, acesse meu canal alemão MacFlu Resolve e clique nesse endereço apresentado aqui. A instalação hidráulica a seguir opera com a bomba 32200 da KSB com boca 50-32, diâmetro de rotor igual a 202 mm e rotação de 3.500 RPM. Nessa situação, pergunta-se, item C, devido à alteração na indústria, houve a necessidade de um aumento da vazão do item A em 18%. Como não se podia alterar a bomba selecionada, nem a pressão de pressurização, nem as dimensões de sucção e nem a posição do reservatório 4, optou-se em retirar a válvula Globo 2 e substituir a tubulação de recalque de 2 polegadas para 3 polegadas, no mesmo material. Isso resolve o problema? Justifique adequadamente, ou seja, determinando o novo ponto de trabalho. Os dados são os mesmos dos itens A e B. O que mudou na instalação? A instalação passou a ficar com um único diâmetro de 3 polegadas de ferro galvanizado, espessura 80. E se retirou a válvula Globo 2. Desta forma, a seção inicial não sofreu nenhuma alteração. Portanto, continuamos com uma carga inicial de 17,04 metros, que foi determinada através da carga potencial, 2 metros, da carga de pressão, já que o nível de captação está pressurizado, e da carga cinética, que no caso é 0, pela condição de regime permanente. Já a carga final, nosso H3, sofre alterações. Por quê? Porque alteramos o diâmetro. O diâmetro passou a ser de 3 polegadas, ou seja, 42,6 vezes 10 a menos 4 metros. E com isso existe a alteração do coeficiente de Coriolis, que era um coeficiente de Coriolis para 2 polegadas, agora é para 3 polegadas. A partir daí, observamos que a perda de carga antes da bomba também não sofre alteração nenhuma. Continuamos com apenas uma singularidade, no caso a singularidade 2, que é uma entrada normal de tubo, e um comprimento de 5 metros, o que resulta uma perda de carga de 3 polegadas em função do coeficiente de perda de carga distribuída e da vazão, onde calculamos essa parte aqui, nos resultando em um valor de 233.011,2. Depois da bomba, a perda sofre alterações. Por quê? Porque mudamos o diâmetro de 2 polegadas para 3 polegadas e retiramos a válvula Globo. A expectativa é, com o aumento do diâmetro, com a retirada da válvula, propiciar uma diminuição da perda de carga. E desta maneira, diminuindo a perda de carga, a expectativa é aumentar a vazão do ponto de trabalho. Passamos a ter a perda de carga em função da somatória dos L equivalentes. Ou seja, vamos ter que somar o L equivalente da válvula de retenção vertical, da válvula Globo, do cotovelo fêmea de 90 graus e da saída da tubulação. Podemos verificar aqui, olha, primeiro, em relação aos dados do diâmetro, né, usando a norma B3610. O diâmetro de 3 polegadas, espessura 80, tem um diâmetro interno de 73,6 milímetros e uma área de seção livre 42,6 centímetros quadrados. Comprimentos equivalentes foram todos retirados do manual da Tupi. E nós temos para 3 polegadas, primeiro, tubulação antes da bomba, apenas o 2, que seria a entrada normal de tubo, 1,1 metro. Já para a tubulação de recalque, nós temos a válvula Globo aberta, com 26 metros. Temos a válvula de retenção vertical, com 9,7 metros. E temos a saída de tubulação, 2,2 metros. Já a nossa singularidade, que caracteriza o cotovelo fêmea de 90 graus, para 3 polegadas, tem um comprimento equivalente de 2,82 metros. Utilizando a fórmula universal, nós temos coeficiente de perda de carga distribuído, comprimento da tubulação após a bomba, 47 metros, o comprimento equivalente da válvula de retenção vertical, o comprimento equivalente da válvula Globo, o comprimento equivalente do cotovelo fêmea de 90 graus e o comprimento equivalente da saída da tubulação. O diâmetro interno, que foi alterado, 73,6 milímetros, passando para metro. A área que foi alterada,
42,6 centímetro quadrado que passamos para metro quadrado. Desta forma, a parte da tubulação após a bomba vai me dar o coeficiente de perda de carga distribuída de 3 polegadas vezes 3.350.776,11 vezes Q ao quadrado. Vocês podem verificar que esse valor é bem menor do que o valor que tínhamos para a tubulação de 2 polegadas. Portanto, o nosso objetivo inicial foi alcançado. Diminuímos a perda de carga. Desta forma, nós escrevemos a equação da CCI, onde nós temos a carga estática, 19,96. Como ela é positiva, já nos obriga a pensar na escolha da bomba, ela não opera sem bomba. A parcela da carga cinética na seção sinal, que está em função do coeficiente de Coriolis. Lembrando que esse coeficiente de Coriolis ele é 1 quando o escoamento é turbulento e é 2 quando o escoamento é laminar. E a perda de carga que ficou somente em função do F e da vazão. Aqui vocês devem observar que houve a soma da perda de carga da tubulação antes da bomba com a perda de carga da tubulação após a bomba. Agora é só traçar a CCI sobre a CCB e acharmos um novo ponto de trabalho. Para isso, nós agregamos as informações da CCI à tabela do fabricante, ou seja, colocamos o F de 3 polegadas, colocamos o número de Reynolds, podemos observar que todos eles são bem maiores do que 4.000, portanto o escoamento é realmente turbulento, e o coeficiente de Coriolis é 1, e aqui nós calculamos a carga que o sistema necessita para a vazão. Por exemplo, se desejamos uma vazão de 30 metros cúbicos por hora, o sistema necessita de uma carga de 26,36 metros. Vamos traçar as curvas e acharmos o novo ponto de trabalho. Aqui nós temos a curva do fabricante, HB em função da vazão. Aqui nós temos a curva do fabricante, o rendimento em função da vazão. E aqui nós temos a curva da instalação, né? O HS em função da vazão. Observem que, à medida que a vazão aumenta, o HB diminui e o HS aumenta. Exemplo, iniciamos ao ligar a bomba, o nosso sistema necessita da carga estática, 19,96 metros. E a bomba nos dá uma carga de 80 metros. Então ela retira o fluido da inércia e o coloca em escoamento. A partir do cruzamento, a bomba fornece precisamente aquilo que o fluido necessita. E aí nós definimos o nosso ponto de trabalho, que está um pouco abaixo de 50 metros cúbicos por hora. Definimos a nossa carga manométrica do ponto de trabalho, que está abaixo de 40 metros. E subindo, definimos o nosso rendimento, que também está abaixo de 40%. Como nós vamos fazer isso? Vamos obter esses valores igualando a equação da CCB com a equação da CCI, já que no ponto de trabalho o HB é igual a HS. Caímos dessa forma numa equação do segundo grau, que nos dará uma vazão do ponto de trabalho igual a 48,5 metros cúbicos por hora. Levando-se esta vazão na nossa equação da CCI, já que nela o R ao quadrado é igual a 1, obtemos o HB do ponto de trabalho, 36,42 metros. Levando-se essa vazão do ponto de trabalho na equação do rendimento em função da vazão, obtemos o rendimento do ponto de trabalho, que nos deu 38,1%. Recorrendo a expressão para o cálculo da potência nominal da bomba, ou seja, o peso específico do fluido que é transportado, vezes a vazão do ponto de trabalho, vezes o HB do ponto de trabalho, dividido pelo rendimento do ponto de trabalho, obtemos a potência nominal da bomba, que nos deu 12.592,9 watts. Ora, fica fácil observar que essa nova vazão do ponto de trabalho é cerca de 62% maior do que a vazão do item A, que era 29,9 metros cúbicos por hora. Portanto, a condição de 18% maior foi atendida, podendo até haver a necessidade de ser diminuída. E para tal, apresentaremos esta solução pelo fechamento parcial da válvula globo e pela utilização do inversor de frequência. É isso aí, moçada. Se o material lhe foi útil, clique no joinha e se inscreva no canal Alemão McFlu Resolve. Boa tarde e até breve.